Olá, meu amigo, tudo bem? Obrigado por assistir Uma Palavra Clara. E nós estamos tentando aprender por uns exemplos errados, que não entenderam a verdade que Jesus queria compartilhar com eles. Mas mesmo assim, nós vendo, ouvindo, meditando, dá para nós evitar o mesmo erro, o mau entendimento. Jesus, em Mateus 23, pregou forte contra a vida, a maneira, o jeito e o entendimento dos fariseus. E estamos vendo e meditando naquilo para esclarecer qual é o caminho certo e não ser enganado, não ser desviado do conhecimento da verdade e não sofrer condenação por causa de não conhecer e seguir a verdade. Continuamos Mateus 23, começando no versículo 16. Jesus disse: Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis? Qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Jesus continua falando aqui e cobrando. Ele disse: vocês fariseus, lembra, estamos falando das autoridades religiosos, os, entre aspas, humanamente falando, os melhores exemplos de espiritualidade, e Jesus disse para eles: cegos, condutores cegos. Agora, imagine comigo, vocês, que às vezes andam, se você uma vez andou no transporte público, ou num táxi, ou 99, ou Uber, coisa assim, que você era passageiro num veículo, num transporte conduzido ou pilotado por outra pessoa. Imagine se você entrou e sentou ali no banco e daí você percebe logo que o condutor é cego, não pode ver nada. Você acha boa ideia ficar naquele veículo conduzido por um cego? Você quer colocar a sua vida e bem-estar na mão de um condutor que não tem como ver nada? Claro que não. Até nós temos leis em nosso país. Algumas pessoas, talvez a visão deles enxerga as coisas lá fora, do outro lado da para-brisa, mas se eles tiveram algumas condições médicas, se tem uma doença, uma enfermidade crônica, ou algumas características, ou algumas condições crônicas de uma pessoa, as leis de trânsito proíbem certas pessoas com esse problema médico, esse problema de saúde, eles não podem conduzir um veículo. Só porque há um risco, se por acaso um episódio chega, ou eles sofrem um episódio, aí seria grande risco a vida daquele pessoa e qualquer passageiro ou de outros veículos. Então até a nossa lei diz: gente, se você tem esse problema, melhor você não conduzir. Imagine pessoa cego dizendo: quero tirar a habilitação. Não tem como. E Jesus disse dos fariseus, espiritualmente falando: vocês são cegos. E ai deste povo deixando você conduzir o veículo da vida espiritual quando vocês não estão enxergando nada. Forte a pregação de Jesus. E aqui vemos algumas coisas nesse versículo. E gostaria de animar você. Não seja como os fariseus. Não seja assim como eles. O que aconteceu aqui? Jesus deu alguns exemplos. Por quê? Os fariseus estavam dizendo: se uma pessoa chegava e fazia um juramento, deu palavra sobre o templo, ou uma oferta, um holocausto. O problema dos fariseus não era com o templo mesmo, ou o altar, era sobre a oferta. Você fez um juro de X valor? Não. Então você é culpado disso.
Qual foi o problema aqui que Jesus estava chamando a atenção de todo mundo? É que, primeiramente, eles valorizaram mais a coisa errada. Deram maior valor à coisa errada. Eles não respeitaram o altar como eles respeitaram a oferta. Eles não respeitaram o templo, a casa de Deus, onde Deus disse que ele ia habitar. Eles não respeitaram aquele lugar, respeitavam e valorizavam mais o ouro, os bens daquele templo, o lucro ou o valor material. Eles valorizaram as coisas que pertencem a este mundo e a esta vida. Valorizaram a coisa errada. Há pessoas religiosas, e muitos deles são sinceros, que estão correndo atrás da coisa errada. Eles valorizam a coisa errada. Algumas pessoas estão buscando Deus do jeito deles, não porque querem comunhão pessoal com Deus, não porque querem aprender a verdade bíblica, não porque querem enraizar as suas vidas sobre a verdade eterna e poderosa e viva e eficaz da palavra de Deus. Eles querem ficar libertos de uma doença crônica. Eles querem um maior salário. Eles querem mandar embora os problemas e conflitos na família ou no casamento, algo assim. Há algo errado nisso? Não, olha, não é errado desejar um maior salário, não é errado desejar ter um casamento sem conflito, não é errado estar cansado de doença crônica, dores crônicas, coisas assim, não. Mas Deus não existe só para resolver coisas, objetivos, problemas, circunstâncias terrestres e temporárias. Às vezes nós buscamos o Deus eterno só porque nós estamos preocupados numa circunstância temporária. Os fariseus valorizavam e respeitavam mais a coisa errada. Eles inverteram a lista de prioridades. E há pessoas hoje no nosso mundo que ainda andam assim. Elas colocam como prioridades as coisas que Deus diz, não é isso que é importante. Sabe, a Bíblia nunca disse, Jesus nunca disse, a minha casa seria chamada uma casa de ofertas e dízimos. Uma casa de dinheiro. Uma casa de cura. Mas disse que sim, era para ser uma casa de oração. Mandou a igreja, Jesus mandou a igreja não deixar nossa mútua congregação para quê? Para recolher mais dinheiro e fundos do povo. Diz que era para estimular uns aos outros as boas obras. Exortar uns aos outros. Às vezes nós estamos correndo atrás da coisa errada. A próxima coisa que vemos aqui, segunda coisa, eles se interessaram no lucro. Para que ele estava preocupado na oferta? Porque era isso que eles queriam. Eles estavam mais interessados em lucro financeiro do que conhecimento da verdade. Eles foram com outras pessoas, obrigando aquelas pessoas. Olha, eu não estou bravo com ninguém, mas existem grupos hoje que eles têm uma noção da prática bíblica sobre dízimo. Há grupos hoje que eles correm atrás das pessoas, os membros, dizendo, não recebemos um dízimo este mês ou essa semana, então agora você tem que pagar isso. E estão ali, demandando. Por quê? Porque aquele dinheiro é prioridade para eles. Eu lembro da história que Jesus pregava à multidão. Ou ele deu resposta, na verdade, uma pergunta na frente da multidão. Um pouco mais para frente aqui no livro de Mateus. Os fariseus e saduceus queriam pegar Jesus nas palavras dele para... vamos acabar com ele. E queria pegar ele em dizer algo errado, o que seria crime. Perguntar a ele sobre pagar impostos.
Devemos pagar impostos a César ou não? Jesus pegou uma moeda e diz, essa imagem é de quem? De César. Ok. Dá a César o que pertence a ele, dá a Deus o que pertence a Deus. E ninguém poderia responder a Jesus, ninguém poderia prender ele. Se maravilharam. Ele perguntava, essa imagem é de quem? César. A pergunta que a Bíblia não conta para nós, mas era implícita. E vocês levam a imagem de quem? Essa aqui, essa imagem é de César. É dele. A imagem, a imprensa em vocês é do Deus do céu. Dá a César o que pertence a ele. Dá a Deus o que pertence a ele. O pecado nos separou de Deus. O pecado nos afastou de Deus. Mesmo assim, nós temos essa imprensa. Fomos criados na imagem de Deus. E devemos dar a Deus o que pertence a ele. Nosso coração. O nosso ser. Mas o pecado nos separa e nos impede. É por isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele sofreu a penalidade do pecado para nos purificar, para nos perdoar, para nos justificar, para que poderíamos ser, mais uma vez, em comunhão com nosso Deus e Criador. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus trabalhou de uma maneira para ele redimir o que pertencia a ele. Deus não se preocupa com seu dinheiro. Devemos dar os nossos dízimos e ofertas? Sim, claro. É coisa bíblica. É coisa justa. E Deus e a obra de Deus é digno dos nossos dízimos e ofertas. Mas os fariseus se interessavam mais. E a preocupação deles e a paixão deles era aquele lucro. Era aquele dízimo oferta que ia receber lá no templo. Ele estava preocupado mais nisso do que o Deus que merecia aquele dízimo e oferta, que era digno daquela oferta. E isso nos leva a entender a última coisa para hoje. O problema deles. Procuravam cumprir requisitos e não aproveitar de relacionamento. Objetos, substância material, bens materiais, ele se preocupava nisso. Mas o Deus que habitava naquela casa não conheciam a ele. E é triste porque há pessoas no nosso mundo, até às vezes são líderes de grandes grupos, levando as pessoas a focalizar no terrestre, no dinheiro, nos bens materiais, e eles andam num lugar, um templo que tem nome de Deus. Eles não conhecem a Deus. Eles não conhecem, ele não tem relacionamento pessoal com ele. Não sabem o que Jesus Cristo fez para salvar a eles. E eles estão dentro de um lugar ou de um culto, um evento, prestando atenção e aprendendo sobre finanças, lucro, ganância material, financeiro. Ou eles estão pensando naquele edifício físico, pensando que isso é o centro de tudo na vida espiritual, quando não é. Deus quer nos salvar, Ele quer nos perdoar, Ele quer se reconciliar conosco, Ele quer transformar as nossas vidas. O material, as coisas materiais podem dar evidência de uma mudança, mas não é ênfase. Zaqueu já se converteu e depois da conversão ele disse: Senhor, nas coisas que eu errei, eu vou devolver. E vou pagar multa. Eu vou consertar com essas pessoas que eu roubava. Porque agora não posso viver como antes. E Jesus disse: a salvação veio aqui hoje. Porque Zaqueu deu certo dinheiro? Porque a igreja ia receber um dinheiro? O templo ia... Não! Não! Porque o coração agora estava reto para com Deus. Deus não precisa e não quer a sua carteira. Ele quer seu coração. E só Ele pode purificar o nosso coração, perdoar o nosso pecado e transformar a nossa vida. E os fariseus viveram dando ênfase na coisa material,
trocando as prioridades a ser terrestres e não celestiais. E Jesus disse, vocês estão cegos, condutores, que seja, vocês andam cegos, não sabendo para onde vocês vão, e também você está conduzindo a outros neste mesmo caminho. Ai de vocês, Deus quer salvar a tua alma. Ele quer perdoar o teu pecado. Houve pessoas que levaram paralíticos para Jesus, que a primeira coisa que Jesus disse era: os teus pecados são perdoados. Por quê? Porque ele poderia sarar o corpo. Mesmo assim, o corpo vai morrer. Este corpo de carne não dura para sempre. A cura maior que precisamos não é física, é espiritual. Deus e a palavra de Deus nos ensina a prioridade correta. Seu maior problema não é suas finanças. Não é dores crônicas. Nosso problema, naturalmente falando, nosso problema maior é as consequências finais do nosso pecado. E se nós não conhecemos Jesus Cristo como Salvador pessoal, se não temos Ele como Salvador pessoal, nós estamos debaixo da ira de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em amor e misericórdia, enviou seu Filho unigênito. Jesus Cristo sofreu a penalidade do pecado. Ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte, e ele oferece como presente a cura maior. Cura do pecado, cura da morte. Ele quer dar vida eterna aos pecadores que não merecem. Não porque damos dízimo, não porque fizemos um compromisso lá num templo, numa igreja, um local, um evento, mas porque Ele é misericordioso. Um Deus com graça maravilhosa. A prioridade é aquela necessidade. Os fariseus se importaram na coisa errada. E Jesus disse, vocês estão conduzindo outras pessoas a um destino errado. Se você gostaria de saber como ter certeza absoluta que os pecados são perdoados, que a tua alma vai para o céu. Se você quer colocar em prioridade o que Deus diz é prioridade, destino final da tua alma, relacionamento pessoal com Deus, quer saber mais disso? Entre em contato conosco. Seria nosso prazer te mostrar pelas Escrituras o que Deus já fez, a obra perfeita da salvação, que você só precisa receber pela graça e misericórdia de Deus. Obrigado pelo seu tempo. Deus os abençoe. Até a próxima.